Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso projeto Simulados Comentados aqui do Sou Concurseiro Vou Passar. E aí, gente, quero agradecer muito, né, a audiência do nosso primeiro vídeo lá de Constitucional. Foi um verdadeiro sucesso. Eu não tenho dúvida alguma que nos próximos vídeos que nós vamos fazer aqui vai ser cada vez melhor, cada vez, né, você vai acertar mais e vai aprender mais e juntos vamos conquistar a tua aprovação. Hoje, nesse vídeo, nós vamos tratar da disciplina chamada Direito Administrativo, combinado? O assunto mais especificamente, princípios explícitos do direito administrativo. A única coisa que eu peço é que você resolva as questões que estão na descrição aqui desse vídeo antes de assistir aqui a nossa aula comentada, tá? Se você ainda não resolveu as questões, dá um pause, né? Pausa aqui o vídeo, resolve as questões que estão na descrição, anota lá o teu gabarito e depois você vem aqui comigo e assiste a nossa resolução comentada, combinado? Bom, vamos lá. Não esquece de dar um like e também de se inscrever no canal e de compartilhar, tá, gente? Compartilha nas tuas redes sociais o nosso canal, o nosso projeto aqui. É muito importante esse engajamento para que mais e mais, né, vídeos e esse projeto aqui se torne cada vez mais um sucesso. Beleza? Vamos lá? Questão de número 1. Pode soltar aí, Marcão. Pode soltar aí a questão número 1. Olha o que diz a questão número 1 aí. Questão aqui do CESP, né, da Cefaz 2018, aqui lá do Rio Grande do Sul, diz o seguinte: a previsão em que cláusulas exorbitantes aplicáveis aos contratos administrativos decorre diretamente do princípio da... Gente, existe lá nos contratos administrativos, pode vir aqui a tela comigo? Existe lá nos contratos administrativos, os contratos administrativos, uma diferença em relação aos contratos privados, tá? Aos contratos regidos pelo Código Civil. No direito administrativo, o Estado ele é tratado com superioridade, ele está acima do licitante, acima do contratante. Então ele está no patamar de superioridade. Coisa que nos contratos civis, né, nos contratos privados, as partes num contrato estão em pé de igualdade. Então, no contrato administrativo, superioridade, no contrato civil, pé de igualdade. Essa característica dos contratos administrativos possuírem essas cláusulas exorbitantes, que são cláusulas que vão, né, tornar desigual essa relação entre Estado e particular, isso é fruto da chamada supremacia do interesse público sobre o privado. Tá? Então, questão fácil. Se você já entendeu um pouco, né, estudou um mínimo aqui de contratos administrativos, de princípios do direito administrativo, você já marcaria aí de cara a letra E. Combinado? Próxima questão, questão de número 2. Solta aí na tela a questão número 2. A questão número 2, ela vem dizendo exatamente o seguinte: sobre os princípios da administração, é correto afirmar que a efetivação de pagamento de precatório em desobediência à ordem cronológica traduz violação ao princípio da impessoalidade, à luz do qual é vedada a atuação administrativa dissociada da moral, dos princípios éticos, da boa-fé e da lealdade. Meus amigos, a questão ela veio toda, né, tranquilinha, bacana, só que esse final aqui da questão, tá? Não tem nada a ver com impessoalidade. Esse final aqui da questão tem a ver com o princípio da moralidade, tá? É uma questão que ela está querendo, na realidade, te induzir ao erro, tá? Ela está querendo te induzir ao erro, mas você não vai cair nessa pegadinha. Por isso que essa letra A está errada. B, em consonância com o princípio da legalidade, estatuído no artigo 37, caput da Constituição Federal de 88, a administração pública pode fazer tudo que a lei não proíbe. Meus amigos, Deus me livre, né? Deus me livre. A administração pública, e esse que é o conceito de legalidade, a administração pública só pode fazer, decora isso, aquilo que a lei determina
ou autoriza, tá? Ou autoriza. É erradíssimo aí a letra B. Esse princípio da legalidade não é o princípio da legalidade do direito administrativo, tá? Nós particulares, nós sim podemos fazer tudo que a lei não proíbe, tá? Mas um administrador público, um prefeito, um governador, um presidente, qualquer agente público só pode fazer aquilo que a lei autoriza ele fazer, aquilo que a lei determina que ele faça, tá? Isso que é o princípio da legalidade para o direito administrativo. Joga aí na tela a letra C. A letra C, ela fala o seguinte: não são oponíveis às sociedades de economia mista, haja vista que essas sociedades são regidas pelo direito privado. Meus amigos, todos os princípios do direito administrativo, tanto os princípios explícitos, que são aqueles que estão na Constituição, como aqueles implícitos, tá, que estão fora, são voltados tanto para a administração, direta, como também para a administração indireta. Por isso que essa letra C aí, ela está errada. Sociedade de economia mista, que faz parte da administração indireta, aplica-se também os princípios do direito administrativo, tá? E a resposta certa, né, por eliminação, o princípio da supremacia do interesse público não se radica em dispositivo específico da Constituição, ainda que números aludam ou impliquem manifestações concretas dele. O princípio da supremacia ele não está na Constituição explicitamente, mas sistematicamente você consegue visualizar que em forma implícita existe assim, você consegue visualizar assim o princípio da supremacia na Constituição, mas explicitamente só temos o LIMP, tá? Só temos o LIMP mesmo. Questão número 2, espero que você tenha acertado, né? Se você acertou, muito parabéns mesmo. Questão show de bola, que deu uma volta aí por todo o assunto de princípios do direito administrativo. Vamos para a questão de número 3, meus amigos. Olha só o que diz aqui a questão de número 3. É uma questão boba, tá? É uma questão boba. Por que boba, Fábio? Porque traz o LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas eu queria que vocês percebessem, gente, que vocês que estão estudando, vocês estão na frente de muita gente que não está estudando nada. Tem gente que não sabe nem o que é o LIMP, tá? Vejam que essa questão aqui é uma questão de 2018. Tá? Então, às vezes, você, concurseiro, fica se menosprezando, né? Fica só choramingando, aquele mimimi, né? Mas você tem que entender que você está na frente de muita gente. Tá? Você pode não estar lá na frente nos primeiros lugares ainda, mas na frente de muita gente lá atrás você está. Tem gente que não acerta uma questão dessa. Tá? E aí, princípio aqui do LIMP, para a gente não perder muito tempo, só pode ser a letra D, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, é o LIMP, né? É o LIMP que você encontra. Eu acredito que de todos vocês que estão assistindo aqui essa correção, eu acho que dos meus alunos aí 100% acertaram essa questão. Se Deus quiser, não é verdade? Questão de número 4, meus amigos. Olha a questão de número 4, o que ela diz. A administração tem o dever de realizar o interesse público sem a promoção do servidor ou autoridade que realizou o ato. Essa provisão concernente ao regime jurídico administrativo é conforme ao princípio da... Gente, quando uma questão falar, tá? Quando uma questão falar que um ato administrativo, que um ato do gestor público tem que atender à finalidade pública, quando uma questão falar que um ato administrativo ela tem que atender, né, a vedação de promoção pessoal, a questão está se referindo ao princípio da impessoalidade, tá? A impessoalidade. Então,
a administração tem um dever de realizar o interesse público sem promoção do servidor ou autoridade. Ela não pode, né? Hoje em dia, um agente público não pode, por exemplo, divulgar, fazer uma obra, um serviço público e vincular seu nome, vincular um símbolo ou imagem a obras e serviços públicos. Você encontra essa vedação no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Questão 4, facílima aí, né? Questão da VUNESP 2018 do TJ de São Paulo, letra B. Questão de número 5, olha só, joga aí a questão número 5. Assinar a opção que apresenta o princípio que propõe que os agentes públicos devem desempenhar suas funções buscando resultados positivos. Destaca isso. E atendendo a sociedade com presteza. Destaca isso. E rendimento funcional. Meus amigos, não tem nem o que falar aqui, não tem nem o que falar, né? Você não tem nem o que errar, uma questão aí, né? Você está vendo 2018, não tem nem o que falar aí. Atender, né, com celeridade, com presteza à sociedade, rendimento lá nas tuas atribuições e principalmente resultados sempre positivos. Isso é o princípio de eficiência. Princípio de eficiência este que foi incluído na Constituição Federal pela emenda constitucional, isso aqui foi perguntado já, é perguntado constitucional, anotem aí, número 19 de 98, tá? Então, a gente chama que o princípio de eficiência, tá? É o princípio caçula lá do LIMP, né? Do LIMP, o da eficiência, nós podemos dizer que ele é o caçula, pois ele foi colocado só posteriormente, 10 anos depois, na Constituição Federal, tá bom? Questão, então, número 5, letra E. Questão número 5, letra E. Vamos para a questão de número 6. A respeito dos princípios da administração pública, de noções de organização administrativa e de administração direta e indireta, julgue o item que se segue. O princípio de eficiência está diretamente relacionado à obrigação de que a autoridade pública não dispense os preceitos éticos, os quais devem estar presentes em sua conduta. Gente, vamos combinar o seguinte, falou em ética, tá? Falou em boa fé, falou em honestidade. Utilizar essas expressões são expressões chaves para o princípio da, espero que você tenha acertado, moralidade, meus amigos. Por isso que essa questão 6, ela está errada. Não é aí princípio de eficiência, e sim da moralidade. Fábio, eu confundi, calma, a hora de errar é agora aqui, mas na prova você não vai errar. Tá? Eu estou te dando já os macetes aqui. Apareceu essa parte de finalidade, apareceu de vedação de promoção pessoal, apareceu alguma coisa ligada ao administrador ter que praticar atos voltados para o interesse público e não pessoal. Tudo isso é princípio da impessoalidade. Vindo agora para alguma coisa ligada à boa-fé, honestidade, na ética, isso agora é princípio da moralidade, tá? Se você conseguir diferenciar esses dois, você não vai errar nenhuma dessas questões, eu garanto para você, tá bom? Questão número 6, errada. Vamos para a questão de número 7, solta aí a questão número 7. A sétima questão aqui da VUNESP, né? Ela vem dizendo o seguinte: propaganda veiculada em rádio, televisão e na internet, associando determinado agente público à realização de obras sem finalidade de orientar, informar e educar a sociedade, é ato que pode caracterizar a ofensa ao princípio. Lembra que eu falei, gente, que o administrador ele não pode vincular imagens dele, o nome dele a obras, a serviços públicos? Isso, eu falei ainda há pouco, fazer isso é violação do princípio da impessoalidade, galera. Impessoalidade. Questão 7 é erradíssima.
Questão 7 é erradíssima, não é de certo errado. É letra D, questão 7, letra. Às vezes o professor se empolga aqui, né? Porque eu sempre falo, ai, Fábio, tá muito fácil. Se tá fácil é porque você tá estudando. Parabéns! Parabéns! Se tá fácil é porque você tá estudando. Tá? E para aqueles que estão errando, até mesmo questões bobas como essa aqui, porque para quem está estudando o mínimo, isso aqui é uma questão boba. Tá? É uma questão boba. Mas até mesmo para quem está errando, não vai errar mais. Não vai errar mais. Apareceu alguma coisa de ligar o nome de um gestor público a uma obra, a um serviço público, o princípio que está sendo violado é o princípio da impessoalidade, artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Beleza? Tranquilos? Questão de número 8, a nossa última questão aqui desse simulado. Né? Olha aí a nossa questão número 8. Prova da Polícia Federal, agente de Polícia Federal. Recente, agora a gente tem inúmeros alunos aprovados aí na Polícia Federal. Diz o seguinte: a administração pública, além de estar sujeita ao controle dos poderes do Legislativo e Judiciário, exerce controle sobre seus próprios atos. Tendo como referência inicial essas informações, julgue o item a seguir. Acerca do controle da administração pública. Vamos lá. O Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela administração pública, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade dos atos. Vamos lá. Vocês estão percebendo que nesses simulados eu sempre coloco umas questõezinhas dosando questões de nível médio, fácil e difícil, tá? Então, nesse projeto que a gente está fazendo aqui, eu sempre procuro colocar, vou colocar tantas questões de nível fácil, tantas médio e tantas de nível difícil. Essa 8 aqui é uma questão que eu considero de nível difícil, tá? O que eu queria que vocês entendessem? Um ato administrativo, ele pode ser vinculado ou ele pode ser discricionário. Fábio, qual é a diferença de um para o outro? Um ato vinculado é aquele que o administrador não tem escolha. Ele é obrigado a fazer, tá? Ele é obrigado a fazer o que a lei manda. Essa palavra escolha, essa palavra escolha aqui, ela no direito administrativo, ela é chamada de mérito. Então, já vamos lembrar, ato vinculado é aquele que o administrador público, o gestor público, não tem mérito. Já diferentemente de um ato discricionário, que são aqueles que o administrador ele tem mérito, se pratica ou não determinado ato. A lei dá essa possibilidade de mérito, de escolha para o gestor público. O Poder Judiciário, Fábio, ele pode analisar apenas judiciário, ele pode analisar apenas a legalidade de atos administrativos. Então, ele pode analisar, é possível análise de legalidade de um ato vinculado. Tá? Não se fala em mérito aqui no ato vinculado, porque no ato vinculado não tem escolha. O administrador é obrigado a fazer o que a lei manda. No outro ponto, que é o ato discricionário, entenda uma coisa. O judiciário, Fábio, ele pode analisar um ato que o administrador decide se faz ou não? Vamos lá. Sim, ele pode analisar, ele pode fazer uma análise de legalidade. Se aquele ato que o administrador decidiu fazer está dentro da lei. Agora, jamais análise de mérito. Nunca o judiciário, isso não tem exceção aqui no direito administrativo, grava isso na tua mente. Nunca o Poder Judiciário vai poder analisar o mérito de um ato administrativo. Nunca ele vai poder analisar a escolha de um ato administrativo, mais especificamente dentro do ato discricionário. Tá? Então, se um prefeito decidiu fazer uma escola,
Não pode o judiciário mandar ele fazer um hospital. Nós povo, elegemos o prefeito, para ele tomar as escolhas por nós. Tá? Agora, a partir do momento que o prefeito decide fazer uma escola, ele tem que fazer a escola dentro da legalidade, licitação, contratos e respeitar, né, uma série de princípios do direito administrativo. Então é isso. O judiciário ele pode analisar, grava isso, tanto os atos vinculados como os atos discricionários. Mas no que tange aos atos discricionários, ele não pode analisar a sua o quê? A sua discricionariedade, o mérito, a escolha do gestor. Por isso que essa questão, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade, questão número 8, aqui, o Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito, Deus me livre aqui, ó, né? Ele não tem aqui competência para analisar mérito. Judiciário não analisa mérito de atos administrativos. Bom, meus amigos, olha, espero que vocês tenham acertado, né? E aí, comenta aí, galera, comenta, coloca aí quantas questões você acertou. Coloca até as questões que você errou, que eu quero ver, fazer uma estatística aqui, quais foram as que você errou, tá? Não esquece de dar um like e, gente, vamos compartilhar aí, ajuda o nosso canal, compartilha nas redes sociais. Olha, quanto mais curtidas, mais like nossos vídeos tiverem, mais visualizações aqui do projeto, mais vídeos eu vou fazer para vocês. Combinado? É uma promessa minha, é um acordo meu com vocês, mas vocês vão ter que trabalhar também, tá? Eu estou aqui dando suor, aqui gravando essas questões, mas vocês vão ter que trabalhar na divulgação aqui desse nosso projeto de simulados comentados, tá bom? Foi um imenso prazer construir aqui mais com vocês essas dicas de hoje de direito administrativo e eu vejo você no nosso próximo encontro. Tchau, galera! Um grande abraço!